No livro de português, vamos fazer as atividades da página 114 e 115. Nas atividades de hoje, nós também vamos utilizar o texto da leitura 1, a carta do Senhor Lobo. Então, vocês vão voltar para a página e vão ler novamente esse texto. Quem não fez a atividade da aula anterior, então procura esse texto, que está na página 112 do livro, leia com atenção e tentem resolver as atividades a seguir. Qual é o abuso que a Chapeuzinho Vermelho quer que acabe? Então, o que é que acontece, o que é narrado nesse texto pelos advogados, que foi um abuso que, segundo a Chapeuzinho Vermelho, ela quer que isso acabe? Então, você vai escrever aqui nessa questão 4. Questão 5. Por que o advogado ou advogada diz que não adianta bufar nem soprar? Então, como nós podemos perceber, essa carta foi escrita pela companhia de advogados, pela associação de advogados, que representam dois clientes, os Três Porquinhos e a Chapeuzinho Vermelho. Os dois clientes têm uma queixa contra o Senhor Lobo. E aí, quando o advogado fala que não adianta bufar nem soprar, por que eles dizem isso? Então, isso aí tem relação com a história, com uma dessas histórias, Ou a história do lobo com a Chapeuzinho Vermelho, ou a história do lobo com os Três Porquinhos. Então, você vai tentar lembrar desses clássicos e colocar aqui qual é a relação. O que é que o lobo faz em uma dessas histórias que tem a ver com essa expressão bufar ou soprar? Questão 6. Releia esse trecho da carta observando as expressões destacadas. A senhorita Chapeuzinho disse-nos que Vossa Senhoria ocupa atualmente a casa de sua avó, dela, e usa as suas roupas, da avó dela, sem as suas permissões, idem. Por que foram colocadas essas expressões entre parênteses? Pessoal, o autor escreveu dessa forma para deixar claro de quem ele está falando, para não causar nenhuma confusão. Então, quando ele diz da sua avó, ele poderia, por exemplo, o lobo poderia ler e achar que era da avó dele, Mas aí eles deixaram claro que era a avó da Chapeuzinho, por isso que eles colocaram dela, E as outras palavras em destaque também querem fazer exatamente isso, deixar claro de quem ele está falando. Questão 7. Releia o trecho da carta em que o advogado faz uma ameaça ao lobo caso ele não atenda o pedido da Chapeuzinho. Informamos a Vossa Senhoria que, se esse abuso não cessar imediatamente, nos veremos obrigados a chamar o lenhador do reino e, se preciso for, todos os cavalos e cavaleiros do rei. E a questão quer saber, quem você acha que são esses personagens? Em sua opinião, para que eles seriam chamados? Bom, pessoal, o lenhador aparece na história da Chapeuzinho, É ele que salva a Chapeuzinho e sua avó da ação do lobo na história. Então, provavelmente o lenhador, assim como os cavalos e cavaleiros do rei, seria chamado a fim de preservar a lei e a ordem. Questão 8. Releia. Cumpre-nos informar a Vossa Senhoria que os Três Porquinhos e Companhia Limitada estão firmemente decididos a processá-los por perdas e danos. A palavra CIA é uma abreviatura da palavra companhia e LTDA é a abreviatura de limitada. Essas palavras são usadas por empresas, o que indica isso junto do nome Os Três Porquinhos. Então vejam só, quando ele fala Os Três Porquinhos, ele diz Os Três Porquinhos e Companhia Limitada. Isso quer dizer o quê? Que os Três Porquinhos têm uma empresa em nome deles? Que os Três Porquinhos adotaram outro nome para se identificar? Ou que os Três Porquinhos querem se disfarçar e enganar o lobo?
Então, a própria questão diz aqui, ó, que essas palavras são usadas por empresas. Então, se aparece o nome dos três porquinhos junto com essas palavras, é porque os três porquinhos têm um negócio com esse nome, né? Uma empresa. Então, vocês vão marcar a opção correta. Item B. Na carta, é afirmado que os três porquinhos vão processar o lobo por perdas e danos. Explique qual sentido a expressão destacada pode ter na carta. O que seriam essas perdas e danos? Essa expressão, pessoal, perdas e danos, indica um prejuízo, né? Isso quer dizer que o senhor lobo causou um prejuízo, fez com que os três porquinhos perdessem dinheiro, com que eles perdessem algo valioso, que no caso, quem leu a história, quem conhece a história, sabe que eles perderam a própria moradia. Item C. Os três porquinhos recusaram uma oferta do lobo. Que oferta foi essa? Bom, no decorrer da carta, os advogados falam dessa proposta. Então, vocês vão voltar lá para a carta e vão tentar identificar que oferta foi essa. Ele fez uma oferta para que os três porquinhos participassem de um negócio. Vocês vão explicar aqui, né? Depois de ler o texto, vocês vão explicar aqui qual foi essa oferta. Item D. O que os três porquinhos esperam ao processar o lobo? Nessa parte, vocês podem dizer que os três porquinhos querem ser indenizados. O que é isso? Eles querem receber um pagamento pelos prejuízos que o lobo causou. Terminamos aqui a atividade de português. Até a próxima!